Eu comecei gravando nesse quarto, né? Esse escritório que eu tenho aqui em casa, com as pequenas tomadas aqui dentro mesmo, fazendo uns vídeos aqui até legais, né? Mas a coisa foi criando cor, né? Tive que aprender a fazer roteiros e isso aí tira um tempo absurdo já na parte de pós-produção, fica mais focado e realmente deixa mais fácil a minha pequena cabeça com TDAH a tentar pensar melhor no que eu quero falar, transmitir melhor a mensagem. Fora isso, eu comecei a fazer algumas tomadas externas, viagens, fazer vídeo realmente nas viagens, alguns pontos turísticos também, testar modalidades novas. Essa parte experimental do canal tem sido ótima. Isso aí me ajuda bastante nesse momento e faz realmente ficar mais animado e querer fazer mais conteúdo. O problema vem na hora de editar. Não me entenda mal. Editar é uma parte importantíssima na produção de conteúdo. E tem outro detalhe, durante o início do canal eu não tinha como carregar esse trambolho todo, o computador, o teclado, o mouse, uma tela auxiliar dentro de uma mochila no ônibus e garantir que aquilo ali fosse chegar e na outra cidade de uma forma tranquila dentro do ônibus. Eu tinha medo disso quebrar e eu fiquei, cara, como é que eu vou produzir os meus conteúdos, editar isso sem o computador e sem sofrer tentando fazer pelo celular? Eis que veio o desafio, tentar fazer tudo isso aqui com o iPad. Esse é meu iPad. Ele é um iPad 11 com chip A16. E o que isso significa, eu não faço ideia. Não tenho realmente noção de como é que é a evolução dos chips da Apple. Eu só tinha uma noção, que eram produtos que não travam e têm uma segurança boa. Há controvérsias? Sim, mas enfim, é o que eu estou usando agora. E quando eu pensei em utilizar ele para fazer isso tudo, a primeira coisa que eu imaginava é, eu ainda preciso de um teclado. Eu não vou conseguir fazer as coisas sem teclado. E eu realmente fiz a aquisição paralela de um teclado daqueles que você consegue fixar o iPad e as coisas funcionam. Mas eu ainda tinha muita desconfiança sobre isso. Será que isso vai funcionar mesmo? Então também comprei uma caneta. Não é uma Apple Pencil, aquilo ali é absurdo o preço. Eu comprei mesmo, mas uma paralela. Então tudo isso foi o pacote que eu utilizei para fazer a viagem. Se isso funcionou, bem, é o que nós vamos ver agora. Já passou um mês desse momento. Olha, a praticidade de poder usar o iPad em qualquer canto realmente é muito boa. Eu demorei no início a usar a caneta, eu não consegui me adaptar muito bem com o toque dela na tela. Mas com o tempo, coloquei o mouse e funcionou super bem. Só que não é que eu voltei a usar a caneta e ficou melhor ainda. Eu tentei criar um ambiente que fosse altamente favorável para a utilização também do iPad só para o uso de edição. Ou seja, não coloquei nada de streaming ou outras coisas. E botei só o foco nos programas só para edição. E ficou muito bom. Na verdade, hoje ele é a minha principal fonte de edição. Tirando os 2 primeiros vídeos do canal, todos os outros foram feitos editando com o iPad. Porque eu consigo editar em todos os cantos. Pô, aí não, né? Eu acho que um grande ponto que a gente tem que começar a pensar é que os aplicativos estão cada vez mais prontos para as ações mobile. Vê bem, eu vou pegar outro vídeo aqui. É muito mais fácil hoje, a meu ver, conseguir fazer uma edição utilizando o... Eu não acredito que agora acabou não. Utilizando as ferramentas mobile, os apps do que de fato no computador. Porque é mais fácil, eu clico aqui, eu tiro essa informação, eu já consigo pegar alguns modelos já feitos de textos, então tudo isso é muito mais prático hoje do que o que era no tempo que eu fazia tudo no computador. Vamos lá, acho que a primeira desconfiança que eu tinha era, eu já usei tablets, então seria o iPad a mesma coisa de um tablet, e principalmente aqueles tablets que a gente utiliza, travam e são horríveis de funcionamento, são pouquíssimo amistosos? Não. Sinceramente não. E isso aí foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção. Eu só cheguei a usar iPads até então para fazer alguns imaginamentos com drone. Então era só pela conexão do drone, do DJI, do rádio, com o iPad. Só isso, não para outros usos. E me impressionou. Em termos de processamento, o iPad não faz feio. Na verdade, ele tem um processadorzinho muito bom, me surpreendeu. O grande lance é, nada disso consegue bater de fato um computador, né? Deixa eu explicar melhor, que eu vi que agora foi um pouquinho confuso essa parte. Em termos de força bruta, o que eu preciso para fazer atividades mais pesadas,
realmente é imbatível a questão do processamento do computador. Você vai ter um processador maior, você vai ter mais memória para trabalhar com isso e mais capacidade realmente de carga pesada para conseguir desempenhar atividades. Porém, quando se trata na parte de edição e a facilidade de levar isso aí para campo, é imbatível o que realmente você consegue fazer com o iPad, que é muito simples, é muito fácil você conseguir levar ele e conseguir trabalhar com diversas coisas mais rápidas. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, eu acho que eu não coloquei aqui no vídeo, foi a possibilidade de você conseguir usar aplicativos como Blackmagic e você conseguir usar o iPad mais o iPhone e fazer várias câmeras, ou seja, você consegue ter vários takes do mesmo da mesma cena que você está tendo. Isso aí é impressionante e eu não consigo fazer fácil usando o computador, por exemplo. Eu teria que fazer várias conexões para isso. Com o iPad, com o iPhone foi assim, imbatível. Aí vem um detalhe, uma das principais coisas que me pegam, e eu percebi isso, não está só no processamento, está no que eu consigo fazer com esse processamento no computador. O problema é quando eu jogo para as tais abas. Eu começo a sair procurando diversas abas do que fazer no YouTube, e isso aí rouba totalmente meu tempo. Então quem diria, eu que sempre fui mais resistente com essas questões dos produtos da Apple, de fato tive que me render. O iPad de fato ele é muito bom para trabalhar com essas questões de edição e levar as coisas para frente. Eu deixei de levar uma mochila gigante para o meu trabalho para levar uma bolsa bem menor que cabe o iPad, cabe um livro, meu caderninho, fone ou um microfone que for utilizar e um tripé compacto. Acabou, essa é a base que eu consigo utilizar na frente do serviço agora. O iPad também serve muito bem para colocar no YouTube ou redes sociais ou meus streamings, mas eu não coloquei. Esse é o ponto. Eu utilizo ele estritamente para produzir meus textos, pesquisa, trabalho que eu faço ou edição de vídeos, certo? E eu utilizo ele como front, né, minha frente de serviço. É ele que eu utilizo. Quando eu preciso de alguma coisa mais avançada, por exemplo, checar alguns analytics, né, do YouTube, aí eu vou pro computador, não tem problema. Mas assim, nesse um mês de trabalho com o iPad, eu posso dizer que valeu demais. Não sei modelos, eu sei que esse aqui me atende bem. Tem os modelos profissionais e tudo mais, não sei, você procura um review para isso, mas eu não tenho do que reclamar desse iPad. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui, então valeu muito a pena para mim esse mês trabalhando com o iPad, acho que deu para desenrolar muita coisa, deu inclusive de repriorizar, sabe, algumas coisas que eu vinha fazendo usando o computador ou que não precisava necessariamente do computador. Então eu recomendo bastante. Pessoal, mais uma coisa, eu fiz um vídeo agora no final de semana agradecendo 100 inscritos, né, no canal e a cada dia eu fico mais surpreso assim, com o potencial do canal aqui, porque nós chegamos a 300 inscritos e eu tô muito feliz com isso. Se eu já tava feliz com 300, hoje eu acordei com 415 inscritos no canal. Então toda a mensagem que eu vi depois aqui no vídeo continua, mas caraca, é muito bom ver que assim tá dando certo. Eu agradeço demais a vocês. Segue pro vídeo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá fazendo esse sonho aqui acontecer. E me motiva a cada vez produzir mais conteúdo pra cá, procurar mais histórias, mais material pra trazer pra cá. Eu só tenho a agradecer. De fato, vocês são incríveis, vocês estão ajudando esse conteúdo aqui, esse canal a crescer. E eu vejo uma luz do fim do túnel aqui quando eu penso na questão do amanhã. Então, só tenho a agradecer a vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Se você não conhece, você acabou de chegar aqui na nossa ilha, puxa a cadeira, pega um copo e vamos conversar. Esse é o propósito nosso aqui. Os devaneios de uma mente TDAH. E com certeza temos mais TDAHs por aí também conversando e mais TDAHs aí assistindo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.